Dr. Ossi, mesmo sendo advogado de renome em Itapecerica da Serra, prestou concurso público na prefeitura para escriturário ou algo parecido. Passou no concurso e assumiu o cargo. E agora é candidato a prefeito. O senhor vai devolver aos cofres públicos o salário que recebe durante a campanha, visto que trabalha na prefeitura durante esse período? Doutor Ossi, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Obrigado, acho que é bastante tempo. José da Eva, você está muito mal informado, está equivocado. Em primeiro lugar, eu prestei sim concurso para a prefeitura, para engenheiro civil, que eu sou também engenheiro civil. Sou engenheiro de segurança do trabalho, sou professor, sou jornalista, pude estudar bastante. Então não foi para escriturário, foi para engenheiro civil. E digo para você, é o último concurso, havia 75 candidatos, se não me engano, a engenharia civil, e eu peguei o segundo lugar com 60 anos. Nem me lembrava mais de engenharia. Então, o nível está muito ruim de candidatos. Precisamos melhorar isso. Passei no concurso. O concurso está suspenso por uma ordem judicial, porque um dos candidatos questionou alguma coisa até com razão. E o juiz deu-lhe uma liminar, então o concurso está absolutamente suspenso. Eu não tomei posse, portanto, não sou funcionário público. Se fosse, eu teria obrigação de me afastar para ser candidato. Isso é possível. Mas não sou funcionário da Prefeitura Municipal. Vou ser quando este concurso voltar e for suspensa a liminar. Deus queira que com sentença favorável. E estarei lá dentro da Prefeitura por vários motivos. Inclusive, fazer uma excelente engenharia dentro da Prefeitura, que infelizmente está tomada, senhores candidatos, por uma verdadeira quadrilha lá dentro. Então, que cria necessidades para poder vender facilidades. Isso é uma coisa que tem que terminar. Esteja eu sentado na cadeira de prefeito ou como engenheiro civil na prefeitura. Nós vamos cuidar disso, José da Eva. Nós vamos cuidar disso, pode ter certeza. Muito obrigado, candidato Dr. Ossi. Vamos para a próxima pergunta, enviada pelos internautas. A pergunta é de Fabrício para o professor Elias. Professor Elias, o que você acha sobre o apoio de todos os políticos que foram presos do escândalo da Câmara ao candidato Jorge Costa? Professor Elias, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Bom, o que eu acho é que esse apoio revela bem, né, o caráter e o espírito dessa candidatura, não é mesmo? Porque você tem um candidato, que, como disse aqui o companheiro Zé Maria, que se furta a vir debater. É o segundo debate que ele não vem, talvez por medo de ser instado a responder essa pergunta, né? Que essa pergunta ela está mais direcionada, né, deveria ser direcionada talvez para ele, mas eu acho que ela revela muito bem o caráter da candidatura, né? Uma candidatura que tem sua base de apoio em pessoas que estiveram envolvidas nos maiores escândalos de corrupção que essa cidade aqui já presenciou, não é mesmo? Candidaturas que usam e abusam de um poder econômico exorbitante e cuja origem desse dinheiro é incerta e duvidosa, não é mesmo? Candidatos que enriqueceram em 4 anos de mandato e que hoje mantêm campanhas milionárias, né? Em que, se você for fazer uma análise das campanhas de certos candidatos, né, que estão aí com o Jorge, elas superam em muito o que eles vão ganhar durante os 4 anos como vereador, se forem eleitos, não é mesmo? Então eu acho que esse apoio, ele revela muito sobre o que eu disse no início, que a minha prioridade é o combate à corrupção. Porque essas pessoas são as pessoas que estão aqui sistematicamente drenando os recursos dessa cidade, enriquecendo as custas dessa cidade, enquanto a cidade se acaba, né, se acaba em péssimas condições de saúde, educação, segurança, e todo mundo está lá enriquecendo. Então, isso vai bem de acordo com a minha prioridade, que é combater a corrupção.
Porque eu não quero, ao meu lado, um candidato que esteja envolvido com esse tipo de coisa. Isso eu vou refutar com toda a minha força. Obrigado, candidato ao professor Elias. Vamos à próxima pergunta do internauta. Pergunta de Fábio para o doutor Nakano. Caro doutor Francisco, sua proposta da educação está voltada para a inclusão? Quais suas principais propostas para a educação municipal? Doutor Nakano, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Boa pergunta, Fábio. Com certeza, nós vamos pensar bastante na inclusão. Existe um órgão, o CORD, que é um órgão da assessoria da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, da Presidência da República. E esse órgão, ele foi criado justamente para implantar dentro das escolas de todos os municípios do Brasil, com relação à inclusão e com relação à parte de deficientes visuais, a parte de deficientes auditivos e deficientes motores. E nós queremos trazer para cá, para a cidade, os cursos de Braille para os deficientes visuais. Nós queremos trazer também o curso de Libras para os deficientes auditivos, tá? E vamos tentar trazer também para cá um centro de tratamento para todas as crianças deficientes da cidade. O arco-íris, da cidade de Santa Júlia e do centro, eles estão um pouco defasados. Interessante se criar um centro especial. Muitas crianças dali já saíram e foram para o ensino fundamental, devido à lei que tem estadual, e eles foram para lá. Porém, o mais importante para isso, para você poder receber bem as crianças, são as capacitações dos nossos professores. O mais importante para isso são as capacitações dos professores. E isso nós vamos investir bastante. Você pode ter uma escola bonita, você pode ter uma grande tecnologia, mas se você não investir na capacitação dos professores, entendeu? Nossas crianças, elas não vão aprender absolutamente nada. Elas vão sair da escola e estar despreparadas. Portanto, vamos trabalhar bastante nesses cursos de atualização e capacitação dos nossos professores. Obrigado, candidato doutor Nakano. Vamos para a próxima pergunta enviada pelos internautas. A pergunta é para o professor Zé Maria. É de Antônio. Zé Maria, o senhor esteve preso por fraude, desvio de dinheiro público, ou seja, como confiar em seu governo e acreditar que você tem ficha limpa e vai honrar nossa cidade? Professor Zé Maria, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Muito boa noite, Antônio. Em primeiro lugar, não só para você, mas para muitos que acompanharam o desenrolar das prisões, é que eu não fui preso por a mesma acusação. Esse é um dado importante. Existem 3 grupos e o meu grupo, do qual tentaram nos envolver, trata-se de um adiantamento de salário e que eles chamam de empréstimo. É bom saber que tem todo um desenvolver da história. Eu fui oposição 4 anos de mandato de vereador e fui candidato contra todo o grupo de vereadores e do prefeito Chuvisco. Portanto, não tenho nenhuma relação com o grupo. Segundo, quando começaram as investigações, é de 2013 e 14, são 2,5 milhões, mais 3.800, não tem nada a ver lá atrás. A história de querer me envolver e envolver mais 2 pessoas, porque o advogado da delatora foi o meu advogado de campanha, foi o mesmo advogado que caçou o Chuvisco. E é bom que todos saibam disso, doutor Michel. Quando começou a delação premiada e entregou todo o grupo, e muitos que não foram lá, tem até 7, 2 deles é candidato aqui na cidade, que não foram, tentaram arrumar alguma coisa para me envolver, porque achava que eu estava pagando o advogado para fazer com que a delatora entregasse a todos. E aí acharam um adiantamento de salário de 2012, que foi devidamente quitado, que isso não seria motivo para uma prisão.
Foi uma grande armação política que membros da Câmara e do governo atual tentaram colocar na minha vida. A Justiça, o Tribunal de Justiça apurou, está aqui a prova disso. São 5 linhas que fala de mim. Isso é público, um processo de 6.000 páginas. 5 linhas que fala positivo. Portanto, eu não tenho nada a ver com isso. Muito obrigado, candidato professor Zé Maria. Vamos para a próxima pergunta, enviada pelos nossos internautas. A pergunta é de Alice para o Dr. Rossi. Dr. Rossi, eu faço faculdade em outra cidade e chego meia-noite. O que você iria fazer pela segurança em nosso município, frisando principalmente à noite tendo assaltos e roubos? Doutor Rossi, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Obrigado. Alice, primeiro parabéns, você está de uma maneira ou de outra se esforçando para estudar, para melhorar, e você reclama com muita propriedade da insegurança dentro da cidade. Em primeiro lugar, segurança é matéria do Estado. O Estado é que provê a segurança. Ele envia os policiais militares para cuidar da cidade. E sempre é um número pequeno. Todas as cidades padecem disso. O governo do Estado precisa cuidar de quase 700 municípios no Estado, e ele não tem, de fato, recursos e homens para isso. Então, o que o prefeito pode fazer e deve fazer? E se eu estiver na cadeira de prefeito, vou fazer. Aumentar o efetivo da Guarda Civil Municipal, da GCM, que hoje são 70 homens, 72 homens aproximadamente, e a lei nos permite 200. Tentarei encaixar no orçamento, reservando aquele dinheiro que vai para aqueles colaboradores que nada fazem, para esses colaboradores que fazem muito, esses recursos que são muito mal utilizados na cidade. Vou tentar passar os 200, tentar passar para 210. Com 210 poderemos ter 3 turnos de 70 homens, ou seja, triplicar o efetivo na cidade. Segurança é muito importante para você, que é uma moça que vem, que quer estudar, para absolutamente todos, para os que querem ser cuidados pela saúde, para os que querem ser alunos, para todos. A segurança se tornou um fator decisivo. Posso dizer para você que na minha infância isso não era problema. Obrigado, candidato Dr. Rossi. Vamos para a próxima pergunta, enviada por Sueli para o professor Elias. Professor Elias, quais as suas propostas para a área de educação, visto que a atual administração está deixando a sua marca como o pior da administração até então? Professor Elias, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Bom, Sueli, essa é uma preocupação. Eu acho que, além do combate à corrupção, a educação ela é fundamental para qualquer país, para qualquer estado, para qualquer cidade que se pretenda desenvolvido plenamente, não é mesmo? E hoje o que a gente pode observar muito claramente no sistema educacional é uma distorção muito grande que a gente tem. Por que você tem uma distorção? Porque você tem hoje uma política, né, que é implementada no município, em outras instâncias da educação, onde se privilegia, né, a compra de insumos, a contratação de empresas, mas não se dá o devido valor, não se privilegia, né, o profissional que está ali, né, lidando diretamente com o alvo principal da educação, que é o aluno. E eu falo isso com todo direito, porque eu estou há 28 anos dentro de uma sala de aula. E entendo que educação é uma atividade eminentemente humana. Educação é uma relação que se estabelece entre um professor e um grupo de alunos. E não tem como você ter uma educação de qualidade com um profissional desestimulado, um profissional mal pago, um profissional que não tem um plano de carreira decente, um profissional que atua numa sala superlotada, tá? Um profissional que está numa escola sucateada, um profissional que está na rede municipal, onde se gasta 6 milhões por ano, com uma tal de empresa que chama Ensino Mais Fácil para dar um suporte de informática,
e que nada funciona lá dentro da escola, não é mesmo? Então, para que você tenha uma educação de qualidade, né, para que você tenha, o nosso plano, ele não é milagroso, é você valorizar o profissional da educação, porque ainda se faz educação da maneira como se fazia lá na Grécia Antiga, uma relação professor-aluno, e essa é a relação principal dentro de uma escola. Obrigado, professor Elias. Vamos para a próxima pergunta enviada pelos internautas. A pergunta é de José da Eva para o Dr. Nakano. Dr. Nakano, foi divulgado na mídia local que você cobraria R$300 mil para sair candidato a vice-prefeito na chapa de um outro candidato que está aí na bancada. Como você explica não ter saído candidato a vice? Ele não quis pagar R$300 mil? Seus votos não valem R$300 mil? Ou a sobra de caixa de campanha é mais que R$300 mil? Doutor Nakano, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Esse José da Eva, só rindo mesmo. Foi divulgado em uma mídia local, não sei que mídia local foi divulgado. Eu só fiz 3 entrevistas até então e nunca me ofereci para ser vice de ninguém. O nosso trabalho, desde a última eleição, é um trabalho para majoritário, com propostas. Estamos estudando a cidade, todas as nossas propostas são baseadas naquilo que estamos vivendo no dia a dia, tá? E é um absurdo falar um negócio que eu ofereci. E creio que quem está aqui nessa bancada toda, aqui nós 4, nós temos um ideal de uma cidade feliz. Nós estamos aqui para isso. Esse negócio de dizer que está oferecendo, você deve ter visto de algum outro lugar, porque isso, não houve essa hipótese. Eu não estou leiloando a minha campanha. Nós estamos com um projeto sério aqui para a cidade. Se o senhor acha que o nosso projeto não é sério, o senhor deveria andar um pouco mais pela cidade e ver que as ruas estão sujas. Como é que você vai tratar uma criança que está brincando com esgoto na rua? Só acha que essas propostas aqui é o quê? Para ficar vendendo por R$300 mil? Eu não sou político. Eu não sou político. Eu sou médico. E quero ser prefeito dessa cidade para melhorar essa condição de vida das nossas crianças. Brigar por uma moradia digna para a cidade. Dar saúde. Porque enquanto as pessoas ficam fazendo mentira, que é um absurdo isso daí, as pessoas estão lá na fila do pronto-socorro, precisando de atenção básica. É isso que eu tinha que falar. Muito obrigado, candidato Dr. Nakano. Vamos para a próxima pergunta enviada de internauta, de Carlos Cruz para professor Zé Maria. Professor Zé Maria, tendo em vista que estamos numa área 100% manancial, o que dificulta a atração de empresas e consequente aumento do parque industrial, quais as alternativas e de que forma promover o melhor desenvolvimento econômico do município, capaz de gerar postos de trabalho e renda? Professor Zé Maria, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Quero cumprimentar o Carlos Cruz. A pergunta é muito interessante e creio que todos que estão aqui presentes têm essa mesma preocupação. Itapecerica, na verdade, não tem uma identidade econômica. Eu costumo dizer, e já fiz debates na Câmara, no período que lá fiquei, que nós aqui, nesse longo período de gestão administrativa, 139 anos, e não foi ainda identificado qual é o potencial nosso. Será que é mesmo turismo? Deveria ser, em tese. Nós temos no nosso plano de governo algumas propostas. Uma delas é criar incubadoras de cooperativas e micro e pequenas empresas. Para quê? Para dar apoio àqueles que trabalham, e são muitos que trabalham nas suas residências. Eu, nessa campanha, já encontrei diversas pessoas com diferentes tipos de trabalho. Então, apoiar essas iniciativas com parceria junto com o SEBRAE. Outra questão é aprovar a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa para que a Prefeitura dê prioridade nas compras àqueles que estão estabelecidos na cidade. Quando fui vereador, insisti por 3 vezes com o prefeito Jorge Costa
E nenhuma das vezes ele aceitou. E eles preferem trazer empresas de Minas Gerais, empresas do interior de São Paulo, para comprar e prestar serviços. Aliás, 90% é assim. E no nosso governo, nós vamos implantar essa lei e valorizar quem está aqui. A prefeitura é a maior compradora. Se ela gastar 80, 90 milhões com quem produz aqui, a nossa economia vai começar a melhorar. Trazer a rede de gastronomia e hoteleira. Nós aqui recebemos muito turista, mas não tem hotel na cidade. Os restaurantes, poucos que tem, estão na BR. Então, eu acredito que com isso a gente vai. E implantar a Cidade Digital, que é uma fábrica de ideias para trabalhar com os nossos jovens universitários e desenvolver. Obrigado, candidato professor Zé Maria. Continuamos as nossas perguntas enviadas pelos internautas. A próxima pergunta é de Adelaide Soares, para o doutor Ossi. Doutor Ossi, nossa cidade está passando por um processo de crescimento desordenado, com degradação do meio ambiente há muitos anos, sem nenhuma medida do poder público para conter isso. Qual o seu projeto com relação a esta demanda? Professor Ossi, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Obrigado. Adelaide, você tocou num assunto que é o assunto do século XXI, meio ambiente. Se nós não preservarmos, provavelmente a raça humana vai ter grandes perdas. E nós estamos numa cidade que ainda tem verde. Já falei 2 vezes, vou falar a terceira. Meio ambiente é preservado também com cuidados, reservados para a indústria do turismo. O turismo de observação, o turismo fotográfico, todas as atividades de observação do meio ambiente ajudam a preservá-lo. Então, esse é um assunto, inclusive, central para o partido a que eu pertenço, que é o Rede Sustentabilidade. Um dos nossos líderes é uma autoridade, uma das 100 maiores autoridades mundiais em meio ambiente, que é a Marina. Então, esse é um assunto que nós entendemos. Como fazer essa proteção? Com polícia e poder judiciário. Não há outra maneira. A polícia ambiental dando os flagrantes gerando coisas policiais, processos policiais, e os processos policiais gerando processos judiciais para a contenção disso. Não há outra maneira de se dar combate a isso. E, infelizmente, a nossa cidade já foi bastante vilipendiada, já existem muita degradação que nós precisamos parar e recuar. Adelaide, nós vamos fazer isso. Obrigado, doutor Ossi. Vamos para a próxima pergunta do nosso internauta. Pedro Machado pergunta para o candidato professor Elias. Professor Elias, Itapecerica tem sido notícia constante na grande mídia devido à falta de segurança. Nosso efetivo é o mesmo desde os anos 70. Qual sua proposta nesta área? Professor Elias, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Nós observamos que o tema segurança hoje, ele é um dos temas que mais aflige as pessoas. A sensação de segurança ela é generalizada nas cidades, não é mesmo? Mas é um campo extremamente complexo. Complexo porque, como já foi dito aqui, a segurança, ela está dentro do campo de atuação do Estado, principalmente, através da Polícia Militar e da Polícia Civil. Hoje nós temos as chamadas forças auxiliares, que são as GCMs. Então, hoje, para você ter uma proposta efetiva, nós entendemos que a gente deve, além da pressão política que um prefeito ele tem que exercer sobre o governo do Estado, para que aumente os efetivos, para que esses efetivos, de fato, estejam fazendo atuação na rua, você tem outras medidas. Uma das medidas que eu entendo serem eficazes é talvez a gente mudar um pouco o caráter da GCM, para que ela seja uma polícia
Uma guarda mais de comunidade, né? Uma guarda comunitária que seja mais próxima dos bairros. Então isso é uma proposta que eu acho que pode ser implantada. Ela ter uma atuação mais local, mais de guarda comunitária. Mas nós temos também as medidas que podem se auxiliar, como um efetivo monitoramento, né, por câmaras, principalmente das áreas comerciais da cidade, que têm sido alvos constantes de furtos, né? Melhora na iluminação pública, né? Você tem áreas aqui na cidade onde são verdadeiras nimbos, né? Você está lá andando sob constante escuridão. Além do que, você tem uma má preservação de passeios públicos, calçadas, terrenos baldios que servem de esconderijo, né, para os bandidos, para criminosos. E, né, tudo isso aí integrado. Nós ainda temos uma outra demanda reprimida, que é a criação de uma delegacia da mulher, né, porque as mulheres hoje são vítimas frequentes de violência. Obrigado, professor Elias. Dando seguimento às perguntas dos internautas, vamos para a próxima pergunta, de Edson Martins, enviada para o Dr. Nakano. Dr. Nakano, qual será a atitude do novo prefeito em relação ao Clube Delfim Verde, adquirido pela prefeitura há 4 anos e por Lelo abandonado? Dr. Nakano, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Edson, muito boa pergunta. É lamentável a situação do Clube Delfim Verde. Eu que, na década de 80, 90, joguei muito tênis lá, mas hoje está largado. A prefeitura comprou, sim, e está largado. Mas a gente não sabe com o que dinheiro esse clube foi comprado. Quais foram as condições. Se foi comprado com o dinheiro da educação do ensino fundamental, do ensino especial, eu não posso servir para outras atividades esportivas que não seja somente para essas crianças. Eu gostaria muito de investir nesse local. É uma área muito bonita, tem uma piscina maravilhosa, campo de futebol de salão, de bocha, mas, infelizmente, se for comprado com o dinheiro da educação, não podemos fazer muita coisa com ele. Esse é um dos grandes problemas que acontece na cidade, que vários terrenos, para ser mais preciso, 84, foram comprados com dinheiro da educação. Então, quando as pessoas falam, olha, tem um terreno que eu comprei lá, mas esse local só pode ser usado com dinheiro da educação, para a educação. Infelizmente, é a situação que está todos os terrenos comprados. Então, nós temos que verificar. Se nós conseguirmos verificarmos que não foi comprado com dinheiro da educação, nós vamos investir realmente para que todos possam usar esse clube. E desvincular, porque a entrada única desse clube é junto ao clube, né? E nós temos que desvincular a entrada, porque ele não tem nada a ver com o clube mais. Tá bom? Obrigado, candidato Dr. Nakano. Vamos para a próxima pergunta, enviada por Anderson Vieira para o professor Zé Maria. Professor Zé Maria, nossa cidade tem cadeião, mas não tem escola técnica. Praticamente nenhuma opção cultural. Como os jovens serão vistos em seu governo? Professor Zé Maria, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Anderson Vieira, gostaria não só para você responder, mas para todos que nos acompanham, e também agradecer pela audiência. Eu tenho 3 filhos, todos já adultos, o caçula tem 25. E eu e a minha família sempre trabalhamos numa entidade, lá no Jardim Jacira, onde agregava vários jovens para tirá-los da rua, com o objetivo de criar autoestima, desenvolver atividades culturais e esportivas. Exatamente porque a prefeitura não faz seu papel. A região do Jardim Jacira não tem nada de equipamento público para o esporte e a cultura. E na região central também não. Por exemplo, aqui no Jardim Paraíso, um valor grande que veio para o governo Jorge Chuvisco fazer as obras, estão lá enterradas quase R$1,5 milhão, né? No Parque Paraíso, um galpão com
de cultura desde 1993, enterrado lá também. Assim como outras obras, como o estádio de futebol, etc. Então, nesse primeiro momento, nós vamos chamar uma grande discussão com as famílias e com a juventude. Nós vamos fazer investimentos em centros educacionais, nós temos plano para isso. Primeiro, dar conta dessas obras abandonadas. Em seguida, chamar uma grande reflexão junto ao governo do Estado para que possa vir para cá uma ETEC ou uma FATEC, porque todos os municípios da região têm e nós temos o direito também. E da parte que nos cabe, como o orçamento é pequeno, nós vamos fazer algumas parcerias com as igrejas, com as entidades, para que possa fazer a inclusão desses jovens e trabalhar essa questão da violência e combater, porque o jovem não tem que ser tratado com prisão, com cadeião como este. O jovem tem que ser tratado com inclusão social de várias formas. Obrigado, candidato professor Zé Maria. Finalizamos assim o número de perguntas enviadas pelos nossos internautas aos candidatos. Antes do próximo bloco, teremos um intervalo e já voltaremos com Eleições 2016, debate Jornal O Católico.